Esse lugar é o Senhor. 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 Mais uma vez na tela o pombo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Perdoe, meus amados irmãos. Um atraso um pouquinho aqui, mas estou aqui para louvar a Deus, esse Deus maravilhoso que é tudo para nós, amados. E estamos aí no final de um ano e estamos começando outro ano com disposição de fazer a vontade de Deus, né? De fazer com que a igreja seja cada vez mais séria no sentido de salvar vidas. Porque acho que o funil, né, está se afunilando, ou seja, as coisas estão se afunilando a um ponto de vermos que Jesus está voltando. E não só por isso, né, acho que ela já era uma missão da igreja há muito tempo de fazer uma pressão sobre a questão de salvar vidas por reino de Deus, com mais intensidade, com mais força, com mais intensidade, força e com discipulado, com as pessoas se envolvendo mais, sabendo que não basta só ser uma pessoa que aceitou Jesus e estamos salvos, não. Aceitou Jesus e aí é que começa o nosso trabalho. Depois que descobrimos que Jesus morreu no nosso lugar, nós temos que trabalhar muito para salvar vidas por reino de Deus. Eu quero deixar para vocês um texto de hoje em Efésios capítulo 5, do versículo 13, do versículo 15 em diante, né? Efésios capítulo 5, do versículo 15 em diante. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Versículo 15 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira com que você vive. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse texto é um texto, né, que o apóstolo Paulo escreve, a carta de Éfeso, que traz para nós aqui uma certa preocupação, não digo, mas um certo cuidado, né, que ele fala no versículo anterior, no versículo, portanto, tenham cuidado com a maneira que você vive. Cuidado é não viver como tolo, mas como sábio. Então, ter cuidado da maneira como vive, né, é uma forma da qual de advertência de Paulo para a carta de Efésios e para nós também. Como é que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso é um momento de reflexão.
será que nós estamos nos preocupando somente com as nossas coisas, com o nosso dever? Eu ontem falei na igreja sobre a questão da preocupação com as coisas somente que a gente tem com a nossa vida, com nossos problemas. E nunca se esquecer uma vez, são coisas que às vezes a gente recebe na mão, por exemplo, a água que vem encanada, então, alguns não têm, né? Outros já têm encanada, tem a luz própria, como nós temos aqui, temos a internet, e tudo isso, quando essas coisas falham, quando a água corta, quando a luz, a internet falha, aí a gente se preocupa. Mas quando está funcionando, a gente vive normalmente, esquece que existe. A gente esquece dos nossos fundamentos, da base porque eu estou de pé. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se, cuidado. Então, nós temos que estar cuidado para não cair e cuidado para como devemos viver. Esse texto, né, ele não fala só sobre esse cuidado nesse aspecto, mas ele traz outras coisas que é importante para nós entendermos bem. Eu quero até ler em outra versão, na versão da NVT, que é a nova versão transformadora, é uma versão que traz também uma forma de a gente entender de forma não diferente, mas de um ângulo diferente. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos. O que é insensatos? Insensato é sem o senso comum, é viver de forma dissoluta, de qualquer maneira, deixa a vida me levar, o que acontecer, aconteceu. Não, a gente tem que se preocupar. Viver como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, né? A gente não consegue ver o dia mau, mas isso é uma coisa natural, a gente está vendo todo dia. A violência e as coisas, quando não atinge a gente, como eu falo da luz e da parte da água, coisas essenciais. Quando não atinge a gente vê pela televisão, vê pelas redes sociais, a gente não se preocupa. Entendeu? A gente continua vivendo normalmente. Agora, quando cai com a gente, aí que a gente vai pedir oração, a gente vai se debruçar, a gente vai chorar, a gente vai... né? Eu tenho tido uma experiência do ângulo que eu estou vivendo com o meu netinho, que é autista. Eu nunca pensei em ter um neto que tivesse essa deficiência, vamos dizer assim, essa forma de viver diferente. Isso eu nunca queria, ninguém quer. Todo mundo quer... Aí você começa a ver de outra forma as coisas também. Ajuda você a entender as coisas de uma forma diferente. Então, de forma insensata, vamos ter... Porque as pessoas, quando andam na rua... quando vejo hoje em dia uma moto que faz aquele barulhão tremendo, e meu neto começa a botar a mão nos ouvidos e apertar, e às vezes gritar, e eu fico... né? Eu falei, meu Deus do céu. Antigamente eu não me preocupava com isso, hoje mesmo me incomoda, porque incomoda ele. Tantas coisas incomodam as pessoas e a gente procura viver dissolutamente, sem se preocupar com nada e achar que está tudo normal, até que não atinge a gente. Quando atinge a gente, aí essa aí é a coisa mais importante, é preocupante. Então essa forma de viver não é a forma que Jesus veio a este mundo para morrer no teu lugar, sabendo que Lázaro ia morrer e chorou. Entendeu? São coisas assim, e chegou lá diante da família, e a família toda, eu sei que você vai ressurgir dos mortos no futuro. Não, você tem que se preocupar agora, eu sou a ressurreição e a vida. E isso, uma coisa veio para mim, que Jesus, ele nasceu de novo, sabia? Isso veio na minha mente, eu fiquei assim, como assim, pastor? Jesus nasceu de novo? Quem nasce de novo somos nós, da água e do Espírito, mas Jesus nasceu de novo, nasceu. Como é que ele nasceu de novo? Ele morreu e ele ressuscitou. E nós vamos passar por esse novo nascimento também. É um nascer de novo também. Só que esse nascimento, como ele chama na Bíblia, é o batismo da morte de Jesus. Já lembra, já ouviu isso? O batismo da morte de Jesus. É dessa forma que nós temos que buscar. Nós temos que um dia vamos ser batizados. Mas eu não quero estar sozinho naquele dia. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar com todas as pessoas. E quero estar com vocês e mais algumas pessoas que eu vou encontrar lá no céu.
aonde Jesus preparou um lugar para mim e para muita gente. Não ajam de forma insensata, mas procure entender a vontade do Senhor. Amados, a vontade de Deus é que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que seja salvo. Ele deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, ele deseja que todos sejam salvos. Ele não se alegra com a morte do perverso. E outra coisa, amados, pelos frutos que ele conhece a árvore. Que frutos são esses? Nós temos que gerar frutos para Deus. E ele diz assim: não hajam com forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isto levará ao descontrole. Amados, esse descontrole, nas outras versões, tem libertinagem, devassidão, desgraça. Ou seja, esse descontrole, a tradução dessa palavra, ela tem várias ramificações. Não vos embriagueis com vinho. Primeiro, por que Paulo disse não vos embriagueis com vinho? Porque ele conhecia a embriaguez. Quem sabe Paulo já se embriagou no passado antes de conhecer Jesus, porque ele não tinha. Ele matava cristão, ele não vivia para Cristo, ele vivia de forma dissoluta. Ele mesmo dizia isso, ele mesmo deu o testemunho dele que ele não vivia dessa forma. Então, quem sabe ele não se embriagou? Porque quem se embriagou sabe o que significa uma embriaguez. Eu, infelizmente, já me embriaguei quando era do mundo. Depois eu não pus mais nenhuma bebida alcoólica na minha boca, né? Porque eu vi o mal que faz o teor de uma hidroxila, de um OH, de um composto alcoólico que mexe com a sua mente, altera a sua forma de agir, né? É o descontrole, porque você perde o controle, você se torna corajoso, você se torna alegre, entre aspas. Você começa a não perceber certas coisas, não somente o álcool, mas a droga. Tudo isso leva você a um estado diferente, a uma maneira diferente. Então, Paulo, quando ele fala isso, eu me preocupo no sentido de entender o que ele quis dizer, a relação entre embriaguez e enchei-vos do Espírito. Porque ele diz, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma comparativa aí, há uma coisa que tem relação. Eu creio que Paulo falou nesse aspecto também. Amados, quando eu bebia, a gente tinha vontade de ser ousado, sabia? Que a gente era ousado. Uma coisa que a gente não fazia quando não bebia, mas quando bebia fazia. Quando eu entrava, às vezes, num ambiente que todos estavam bebendo, eu falei, meu Deus do céu, o que esse povo aqui, aonde que esse povo está vivendo, o que eles estão pensando? É uma alteração muito grande na mente da pessoa. Agora, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas diz, enchei-vos do Espírito. Duas coisas. Primeiro, você só se enche do Espírito se você já tem esse Espírito, né? Tem um texto na Bíblia que Paulo diz aqui em Lucas capítulo 4, quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito, ele sai cheio do Espírito. O que é isso, irmãos? Quando você sai cheio do Espírito. Quando nós participamos, por exemplo, de um evento de cura de milagres ou de transformação de uma vida, meu irmão, isso, eu lembro de vezes que eu saía transbordando do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você é salvo, você aceitou Jesus, então o Espírito Santo fica dentro de você, como se fosse um reservatório dentro de você, e à medida que você se enche e vai se envolvendo e vai trabalhando na obra dele, esse Espírito se transborda, e transborda de uma forma como houve também no dia de Pentecostes,
onde 120 pessoas estavam orando, e ali que eles estavam orando, e de repente eles ficaram cheios do Espírito e começaram a transbordar em línguas, começaram a transbordar em visões, porque alguns viram as línguas de fogo descer na cabeça de cada um, ou seja, foi uma visão espiritual. Isso tudo é uma forma, não de embriaguez, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito, porque o Espírito vai te dar ousadia. Ele levantou Pedro no meio daqueles que ele tinha medo, que ele teve medo quando esteve com Jesus lá perto daquelas pessoas que estavam lá amarrando, prendendo e fazendo questionamentos com Jesus, e ele estava lá ouvindo, e quando perguntaram para ele quem você é um deles, ele se afastou, ele mentiu, mas de repente ele se levanta porque ele não estava embriagado. Ele mudou o comportamento dele, porque o Espírito Santo muda a sua personalidade, a sua forma de viver. Não precisa alterar, mexer com os seus neurônios, não. Ele mexe com o seu coração, com o seu espírito, com a forma de você agir também, mas de agir de uma forma solidária, uma forma de amor, uma forma de preocupação, uma forma de que, como Jesus agiu conosco, morrendo por nós, a coragem começa a entrar dentro de nós, o medo sai de dentro de nós e a glória de Deus se manifesta. Esse é o enchimento do Espírito, mas não precisa da embriaguez. O homem procura a droga ou o álcool para tentar substituir aquilo que nós perdemos lá, quando o pecado entrou e Adão ali se vestiu de folhas de figueira com vergonha diante de Deus, porque ele tentou se cobrir, ele tentou substituir aquilo que estava faltando dentro dele, mas não eram as folhas, é o que ele perdeu dentro dele, que era o Espírito da graça, do amor de Deus, é o Espírito Santo que veio através do Pentecostes, para que eu e você, nós, quando recebemos também este Pentecoste, nós tomamos um estado diferente, um estado de glória, estado de poder. Porque ali Pedro se levanta no meio daqueles homens e alguns deles ali disseram: estes homens estão embriagados. Justamente em Atos capítulo 2, você pode observar isso lendo o texto da Bíblia. Uns chegaram ali que estavam fora, ou seja, carnalmente falando, vendo aquele mover do Espírito, eles não entenderam. Como diz Paulo próprio no livro de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, amados, essa forma de você, essa maneira, esse estado de espírito, que é o Espírito Santo, faz com que a gente mude. E por isso que nós temos que buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto você tem a liberdade de entrar numa igreja e orar. Será que um dia vão proibir a gente de divulgar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus? Será que você já não ouviu alguns rumores sobre esse aspecto em alguns países? Ah, mas aqui nunca vai faltar água, aqui nunca vai faltar luz. Aqui as coisas acontecem, o Espírito Santo, aqui é Brasil, nunca vai chegar até nós. A perseguição não vai chegar. Amados, quando chegar, você não pode estar cheio de azeite. Você talvez não tenha reserva de azeite como aquelas virgens que eram nécias. E ali, sendo nécias, ela não tinha reserva. E o noivo chegou para buscar a sua igreja e a lamparina dela estava apagada, porque o azeite acabou, o Espírito Santo esvaziou-se dela. Ou seja, a carne era maior do que a força do Espírito. Ontem eu estava falando, mas para você buscar a igreja, as pessoas deixam de ir à igreja, sabendo como é. Mas amanhã vai ter, domingo vai ter, ou eu vou ver pela televisão. Mas ali é o reservatório do óleo, do azeite do Espírito Santo, para você se encher da glória de Deus, do poder de Deus. Tudo bem, você
pode estar aqui agora recebendo isso na sua casa, amém. Você tem que ter um vínculo com o seu pastor, com a direção que ele está dando, porque ele não prega só uma vez. A pregação minha, ela vai continuativa. Eu tenho falado com vocês que a mente de vocês tem que ocupar com aquilo que te traz esperança. E aquilo que traz esperança está na palavra de Deus, está na verdade de Deus, está na graça de Deus, está no poder do Espírito Santo. E é por isso que Deus fala comigo e com você. Oh, Deus, receba essa palavra. Lógico que eu não posso dispensar essa forma tão maravilhosa que é a internet de chegar até Brasília, de chegar a tantos lugares, a outros países, com a informação da palavra de Deus que pode salvar uma pessoa de forma alguma. Mas quando eu falei aquilo ontem, se você tem a possibilidade de estar perto da palavra, se você hoje tem a oportunidade de assistir pela internet, assista também, porque isso faz parte do teu contexto, da tua força, daquela direção que você já tem recebido, o estado de espírito que você precisa do poder de Deus. Amados, isso faz parte, como eu falei ontem, amados, o sacrifício vivo e agradável ao Senhor, e é o culto racional, é aquela que fala contigo, que a palavra de Deus entra dentro da sua casa agora, e faz como fogo, como línguas de fogo, para você sair daí, e de repente se encher mais, buscar em línguas, falar com Deus. Pode perguntar se esse pastor está falando, ou é Deus que está falando comigo? É Deus que fala com você? Amados, Deus chamou para que a árvore dê frutos. A figueira, ela não deu fruto quando estava plantado junto com a vinha. A vinha, mas produzia frutos, porque ali a terra... Então nós temos que não pode só produzir folhas. Folhas, sabe o que significa? São desculpas. São alegações que você traz, porque você não ganhou uma vida que não é teu ministério, porque você não ganhou uma vida porque você não tem ousadia, que não é a forma de você. Não, amados, vocês têm como falar com uma pessoa normalmente e falar que Jesus Cristo é o Senhor da vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, amados. Essa comparação, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala sobre isso, amados. Eu quero que vocês leiam aí, vai ver que aqueles homens que estavam lá, eles com certeza, não estavam entendendo. Por quê? Eles não estavam entendendo porque havia uma diferença. Outros, porém, no versículo 13, outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados, diz aqui nessa versão que estou aqui, embriagados em outra versão. E embriagados, amados, causa desgraça, dissolução, confusão. Todas essas são tradições da Bíblia. Libertinagem, ou seja, sexo. A visão que a gente tinha quando estava no mundo era essa. É sexo, bebida, música do mundo, essas coisas todas. E só pensava como é que vai ser o churrasco, como é que vai ser o final de semana, e como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, é somente pensando nos prazeres da carne. Hoje você é nova criatura e você tem que assumir essa posição. Eu tenho falado em postura cristã e tenho falado que ocupa o seu pensamento, é aquilo que te traz esperança. Eu vou carregar isso durante o ano de 2024 e vou discipular vocês. Amados, o que adianta eu ter um poder de Deus na minha mão e dizer, ei, você fez isso, você fez aquilo, para depois bater no peito, opa, fui eu que disse que aquela pessoa é isso, a glória é para Deus e não para o homem. Nós temos que andar na mesma direção, com o mesmo propósito. Não é para bater no meu peito para dizer que eu faço, que eu sou, não. Eu sou de Cristo, basta. E eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero que mais gente estejam juntos comigo para louvar a Deus. E eu quero ser um pacificador, como de bem-aventurados os pacificadores que herdarão o reino, serão chamados filhos de Deus, porque pacificador é aquele que não entra em contenda, porque o que traz a contenda, numa das versões, está escrito isso, não vos embriagueis com vinho que traz contenda. Está na revista atualizada, se não me engano, está na Nova Versão Internacional. E a Nova Versão Internacional traz
libertinagem. Nem todas essas versões todas trazem alguma coisa. Acho que na outra, a corrigida, traz contenda. Então isso tudo, a embriaguez sai briga, confusão. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você traz amor, você traz cura, você traz salvação, você traz o poder de Deus, você traz a comunhão, você traz tantas coisas que são os frutos do Espírito Santo: alegria, paz, benignidade, bondade, controle, domínio próprio. Aí quanto é paz, essas coisas não há lei, principalmente tudo isso carregado com o amor de Deus. É assim que Deus quer fazer conosco, amados. É dessa forma que Deus age. Eu louvo a Deus pela sua vida. Propaga, compartilha esse vídeo. Vai estar no YouTube, né? Está aqui, eu vou partilhar ele alguns pedaços para colocar no Instagram. Divulga junto com o teu pastor. Não tenta fazer outras coisas, não. Divulga a palavra do teu pastor, da tua igreja, porque ali você vai cuidar de pessoas. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Amo vocês e estar com vocês. Não deixe de estar no culto da virada. Vamos estar lá orando e rompendo o ano junto com a igreja, com meus irmãos que estarão no céu comigo. Essa é a forma de melhor de viver, de compartilhar isso. Compartilha com os irmãos da igreja. Compartilhe. Se você foi tocado pelo poder de Deus, faça isso. Não tem vergonha, não. Vergonha eu tinha quando eu embriagava. Eu, no dia seguinte, eu tinha vergonha das coisas que eu fiz. Como o apóstolo Paulo talvez, né, tenha se embriagado para poder fazer essa relação. Não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, cantando músicas, cânticos espirituais. Ele canta labachaias. Deus te abençoe, varão. Deus te abençoe, varoa. Eu te amo em Cristo. Deus te ama, Jesus te ama e te chama. Envolve-te com a igreja, envolve com o Senhor. Final de ano, vamos romper em fé. Rompendo em fé. É dessa forma que vamos romper em fé. Com ousadia vou viver. Vamos romper em fé. Deus abençoe vocês. Que a graça de Jesus seja sempre uma mola mestra, uma forma de mexer com você. Você tem o Espírito Santo. Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Deus te abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, temos oração na igreja. 6 horas da manhã, estão lá, Rosimar, eu, Carmen, e quem quiser estar também. Amém? Divulga isso também, divulga para a nossa igreja, bota no grupo, pega esse pedacinho que eu vou mandar para vocês, bota em todo quanto é lugar. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tchau, tchau para vocês.